Olá e bem-vindos a esta nossa exploração de hoje. A gente tem aqui um material bem denso que toca numa questão fundamental, o que é, afinal de contas, moralidade. E mais ainda, né? Qual a relação dela com uma entidade divina? O texto que a gente está usando chama essa entidade de Hashem. A fonte é um ensaio chamado O que é Moralidade. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar o argumento principal desse ensaio. E ele traz uma ideia forte, viu? Que sem Hashem, a moralidade meio que perde o chão, sabe? Especialmente aquele caráter absoluto, único, que faz dela uma exigência meio inegociável. Vamos investigar como o texto enxerga isso do julgamento moral, da justiça, da compaixão. E olha, já de cara tem uma tensão interessante que o texto explora. Se o nosso senso de justiça parece tão básico, tão fundamental, que permite até questionar ordens divinos como Abraão fez, por que ainda assim a autoridade final dessa justiça dependeria de Hashem? É complexo. Vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Para a gente começar, como é que esse ensaio define exatamente os que a gente está chamando de moralidade? Tem uma diferença clara entre um julgamento moral e, sei lá, outros tipos de avaliação que a gente faz no dia a dia? Tem sim. O texto começa justamente por ali, sabe? Fazendo umas distinções que são bem importantes. Primeiro, existem os que ele chama de julgamentos descritivos. Esses só constatam fatos, tipo, o céu é azul, tá chovendo, coisas assim. Descrevem o mundo. Aí depois vem os julgamentos de valor. Esses sim avaliam, dizem se algo é bom, ruim, certo, errado. E a moralidade, claro, tá nessa segunda categoria. Ela avalia ações, principalmente ações humanas. Entendi. Mas a gente faz um monte de julgamento de valor que não parece ser moral nesse sentido mais profundo, né? O próprio texto dá o exemplo. Esse carro é bom. Isso é um valor, mas parece diferente de dizer é errado mentir, por exemplo. Qual a diferença-chave que o texto aponta? Exato, essa é a sacada. A distinção crucial, e aqui o texto bebe um pouco na fonte de Kant, é que o julgamento moral é visto como categórico. Categórico, nesse contexto, significa que ele vale para todo mundo, em qualquer situação, não importa o que a pessoa deseja ou o que a sociedade pensa ou quais vão ser as consequências. É um deve ou não deve que não tem brecha, entende? Já os outros julgamentos de valor, muitas vezes são hipotéticos ou utilitários. O carro é bom se você precisa se locomover. Tocar violão é bom se você quer aprender música. Eles dependem de um objetivo, de uma condição. Não são absolutos. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Os exemplos que o texto dá ajudam a clarear, né? A proibição de mentir, quando é moralmente errado, claro, é apresentada como algo categórico. Não importa se mentir vai te trazer alguma vantagem ou se ninguém vai ficar sabendo. O ato em si, a intenção de enganar, é vista como errada. Ponto. Já, sei lá, praticar piano é totalmente opcional. Depende do interesse da pessoa. O texto até frisa isso. Uma desculpa tipo, esqueci ou meu pneu furou, pode justificar você faltar no ensaio de piano, mas não justifica a intenção de enganar alguém moralmente falando. Mesmo aquelas mentiras piedosas em situações super complexas, tipo, para salvar uma vida, o texto vê como exceções difíceis que não invalidam a regra geral de que mentir, como quebra de confiança, é categoricamente um problema. O ponto central é essa independência das consequências imediatas para dizer se a ação é moralmente boa ou ruim. Para esta linha de pensamento que o texto segue, o valor moral não está no resultado que a ação causa, se traz felicidade ou dor, por exemplo. Está em algo na própria ação, ou no princípio que ela representa. Mentir errado não só porque pode machucar alguém, embora possa, mas porque quebra um dever básico de honestidade e de respeito. Isso é bem diferente de visões como o utilitarismo, né? Onde o que conta são justamente as consequências do ato. Certo, faz sentido. Mas então, se essa moralidade categórica não vem das consequências, de onde ela tira essa autoridade toda? Essa força absoluta de você tem que fazer isso? O texto, claro, aborda a resposta mais óbvia em contextos religiosos. É moral porque Hashem mandou. A tal da teoria do comando divino. Sim, essa é a resposta clássica. Mas o texto vai argumentar que ela, sozinha, não dá conta de explicar a natureza dessa moralidade categórica como a gente
sente, como a gente percebe intuitivamente. E aí ele levanta vários pontos para complicar um pouco essa ideia. Primeiro, ele aponta que tem muitos mandamentos na Torá que, ok, são obrigações religiosas para quem segue, mas não parecem morais nesse sentido universal que a gente está falando. Por exemplo, a proibição de vestir shatnez, aquela mistura de lã e linho, ou as leis de kashrut, da comida. São ordens divinas, categóricas para quem observa, mas a gente não costuma sentir que elas têm a mesma natureza moral de não matarás ou não roubarás, né? Segundo, o texto entra naquele exemplo espinhoso de Avraham sendo ordenado a sacrificar o próprio filho, Yitzhak. A pergunta que fica é: esse ato seria moral só porque foi ordenado? Sendo que a própria Bíblia, em outros lugares, condena sacrifício humano com veemência. Isso já cria uma tensão, né? Uma ordem divina pode tornar moral algo que parece, por todos os outros critérios, inclusive divinos, imoral. Terceiro ponto, e talvez seja o argumento mais forte que o texto usa nesse sentido, é o diálogo de Avraham com Hashem sobre Sódoma e Gomorra. Lembra, Avraham desafia a ideia de destruir os justos junto com os maus. Ele não fala, você não pode fazer isso porque me deu outra ordem antes. Não. Ele apela para um princípio de justiça que parece ir além da situação. Longe de ti fazer tal coisa. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Nossa, essa frase é forte mesmo. Muito forte. Se a moralidade fosse só o que Hashem manda naquele momento, que base o Avram teria para questionar? O fato de Hashem aceitar o argumento, embora diga que não tinha justos suficientes, sugere que a própria justiça é um padrão que ambos reconhecem que transcende a ordem do momento. E por último, o texto ainda menciona a categoria dos shukim. São aqueles mandamentos na tradição judaica que a gente não entende a razão lógica de primeira. A própria existência deles sugere que a obediência pode ser exigida por outros motivos, que não só a nossa compreensão moral daquilo. Ou seja, a ordem divina e a nossa percepção do que é moral não são sempre a mesma coisa. Então a conclusão é que a ordem divina, por si só, parece não ser a explicação completa para aquilo que a gente sente como certo ou errado de forma categórica. Ok. Então, se a resposta não é simplesmente porque Hashem mandou, qual é a alternativa que o ensaio coloca na mesa para fundamentar essa moralidade categórica? De onde vem essa força que ela tem? Bom, aí o texto avança para a ideia de um sentido moral, algo que seria inato nos seres humanos. Não uma coisa que a gente aprende do zero, mas que faz parte da nossa estrutura básica, talvez como parte do que significa ser criado à imagem de Hashem. Para ilustrar essa ideia de um senso moral como algo fundamental para a gente viver em sociedade, o texto até faz uma breve referência a um mito grego, lá do diálogo Protágoras de Platão. Nele, depois que os deuses distribuíram as habilidades para os animais, garras, asas, velocidade, eles viram que os humanos ficaram meio pelados, sem proteção. Aí Zeus manda a Hermes dar para os homens duas coisas: a eidos, que é tipo um respeito mútuo, uma vergonha de errar, e de que o senso de justiça. O ponto aqui não é acreditar no mito, claro, mas pegar a ideia. A capacidade para a vida moral e social é vista como algo essencial, um presente fundamental para a humanidade poder existir. E quais seriam, digamos, os pilares desse sentido moral inato, segundo o texto? O ensaio foca em dois componentes principais: um senso de justiça. A gente percebeu o que é certo, o que é justo, o que é devido a cada um, e a compaixão, que é a capacidade de sentir o sofrimento do outro e ser tocado por isso. O texto até conecta isso, de passagem, com aqueles conceitos da mística judaica, da Cabala e do Chassidut. Chesed, que é a bondade, o amor, a expansão, ligado à compaixão, e Gevurah, que é o rigor, a disciplina, o limite, ligado à justiça. Seriam atributos divinos fundamentais que moldam o mundo. E as emoções que a gente sente ligadas a isso? O texto fala daquela indignação justa quando a gente vê uma injustiça gritante, ou da compaixão que brota quase sem a gente pensar quando vê alguém sofrendo. Ele argumenta que essas reações são quase instintivas, naturais,
Questionar por que a gente sente compaixão seria tão estranho quanto perguntar por que a gente acha graça de uma piada, né? Simplesmente acontece. O estranho, talvez até desumano, seria a ausência total dessas reações. Exatamente. O texto chega a dizer que afirmar que alguém é moralmente bom, mas ao mesmo tempo age sempre de forma cruel ou injusta, seria tipo uma contradição lógica. Não no sentido da lógica formal, tipo 2 mais 2 igual a 5, mas no sentido do conceito mesmo. A afirmação contradiz o significado do que a gente entende por pessoa moralmente boa. É como falar um círculo quadrado ou um solteiro que é casado. Os conceitos de bondade moral, justiça e compaixão estariam ligados na raiz. Mas isso levanta uma questão óbvia, né? E as pessoas que parecem não ter esses sentimentos? Pessoas que agem com uma crueldade extrema ou são totalmente injustas, a existência delas não joga por terra essa ideia de um sentido moral inato? Sim, o texto antecipa essa pergunta. A explicação que ele oferece é que, assim como alguém pode ter um talento para música, mas nunca desenvolver porque não teve estudo ou viveu num ambiente péssimo, o sentido moral também pode ser atrofiado ou obscurecido. Fatores como uma criação muito ruim, traumas, ideologias que desumanizam o outro, um ambiente social corrupto, tudo isso pode impedir que essa capacidade, que estaria lá na base, consiga florescer ou se manifestar direito. É aqui que o texto traz a ideia cabalística da clipá, no plural klipot. Literalmente, significa casca ou concha. No pensamento místico, representa as forças do egoísmo, da ocultação espiritual, do egocentrismo, como se fossem camadas que cobrem a bondade e a centelha divina essencial, a Neshama, a alma que estaria presente em todo o ser humano. Entendi. Essa imagem da casca é forte. Então, a crueldade não seria a ausência total da capacidade para o bem, mas o resultado dessa capacidade estar soterrada, coberta por essas clipots. O texto até cita rapidamente um exemplo, uma história que um amigo contou para o autor sobre um guarda nazista numa marcha da morte. Apesar de participar das brutalidades gerais, ele consistentemente mostrava um pequeno ato de bondade para um prisioneiro específico, dividindo o café dele. Seria isso um lampejo daquela bondade essencial rompendo a casca da maldade condicionada? Sim, é essa interpretação que o texto sugere. A visão por trás é que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Somos uma mistura complexa. O mal e o egoísmo seriam essas cascas, essas klipot, que impedem a luz de dentro de brilhar. E o trabalho espiritual e moral seria, então, um processo de tentar quebrar ou remover essas cascas para permitir que a bondade que está lá no fundo se manifeste mais. Ok, isso nos traz de volta para o argumento central e para aquela tensão que eu mencionei lá no começo. A gente tem, segundo o texto, esse sentido moral inato, justiça, compaixão. Ele parece tão básico que o próprio Avraham usou para argumentar com Hashem. Então a pergunta crucial que o ensaio tenta responder é: por que a autoridade categórica desse sentido moral, o poder dele de nos obrigar sem condições, dependeria no fim das contas de Hashem? Se a justiça é um padrão tão universal, por que ela precisa dessa conexão divina para ser realmente obrigatória para valer? A resposta do texto é um pouco sutil, sabe? Ele argumenta que, embora os sentimentos de justiça e compaixão possam ser inatos, talvez até universais em algum nível, eles só ganham o status de imperativo categórico de uma lei moral absoluta, que vincula todo mundo, porque são entendidos como um reflexo da imagem de Hashem no ser humano. A moralidade, na sua forma mais exigente, mais profunda, seria uma forma de imitatio-dei, um chamado para a gente imitar os atributos de Hashem. O texto até cita aquela exortação bíblica, andareis nos seus caminhos, e a interpretação clássica de Maimônides, que diz algo como: assim como ele, Hashem, é chamado gracioso, seja você também gracioso. Assim como ele é chamado misericordioso, seja você também misericordioso. Assim como ele é chamado santo, seja você também santo. A ideia é essa, é a emulação. Sem essa conexão, o texto argumenta, a justiça e a compaixão
poderiam ser vistas só como características que evoluíram porque eram úteis para a espécie sobreviver ou para manter a sociedade unida. Elas teriam um valor prudencial. É bom ser justo porque isso ajuda a sociedade a funcionar. Ou hipotético. Seja compassivo se você quiser se sentir bem ou ser aceito pelos outros. Mas perderiam a força do você deve ser justo, ponto final. Mesmo que te custe caro e ninguém esteja vendo. A moralidade como algo que transcende, que é absoluto e que exige algo de nós incondicionalmente. Ficaria sem a sua base final. Poderia ser vista como uma convenção social que deu certo, mas que talvez pudesse ser trocada se as circunstâncias mudassem ou se outra estratégia de sobrevivência parecesse mais eficaz. Entendi. O texto parece fechar isso com aquela citação forte do profeta Michá, né? Miqueias 6,8. Ele te declarou o homem, o que é bom, e que é o que Hashem requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, ou bondade Chesed, e andes humildemente com o teu Hashem. A interpretação que o ensaio sugere é que essa última parte, andar humildemente com o teu Hashem, não é só mais um item na lista. É a base que dá autoridade categórica para as duas primeiras exigências, justiça e misericórdia. Sem essa relação com o divino, elas virariam talvez bons conselhos, mas não mandamentos absolutos. Exatamente. E quanto àquele dilema famoso do Eutífron que Platão colocou, algo é bom porque os deuses amam ou os deuses amam porque é bom? A perspectiva do texto parece meio que juntar as duas coisas. Hashem não ama o bem de forma arbitrária. Ele estabelece o que é bom quando cria a realidade e suas leis fundamentais. Mas ele faz isso plantando esses mesmos princípios de justiça e compaixão na nossa própria natureza humana, como um reflexo dele mesmo. Isso torna o ser humano um parceiro na manutenção do bem no mundo. Nessa visão, o próprio Hashem, digamos assim, age de acordo com os princípios morais básicos que ele mesmo estabeleceu. Então, a autoridade categórica da moralidade viria dessa dupla fonte, da origem divina e do fato de estar inscrita na estrutura da realidade e da natureza humana, como parte dessa relação criador-criatura. Então, só para a gente recapitular essa nossa exploração do ensaio. A gente partiu da definição de moralidade como algo categórico, diferente de julgamento só de utilidade ou preferência. Vimos o texto argumentar que a ideia simples de comando divino não pega toda a complexidade da nossa experiência moral, como o exemplo do questionamento de Abraham sobre Sodoma ilustra bem. Chegamos à proposta central do texto, um sentido moral inato focado em justiça e compaixão, que seria um reflexo da imagem de Hashem em nós. E a conclusão que amarra tudo é que, na visão do autor, é justamente essa conexão com Hashem que dá esses valores à sua autoridade categórica incondicional. Sem ela, eles poderiam até existir como sentimentos ou convenções sociais, mas perderiam aquela força de obrigação absoluta. Fica, portanto, essa perspectiva apresentada de que a base última para uma moralidade que exige algo da gente de forma universal e intransigente reside nessa conexão com o divino. Pois é. Isso nos deixa com uma questão interessante para pensar que sai da própria lógica do argumento que o texto construiu. O ensaio monta um caso consistente de que, dentro dessa visão de mundo teísta dele, a autoridade categórica da justiça e da compaixão vem de serem implantadas por Hashem e da gente precisar imitar os atributos dele para ser plenamente humano. Se a gente aceita essa premissa, mesmo que só para entender o raciocínio do texto, né, surge uma pergunta interessante. Como é que outras visões de mundo, aquelas que não funcionam dentro dessa moldura teísta específica, que não baseiam sua ética diretamente em Hashem ou talvez em nenhuma divindade, como elas encontram ou justificam uma base para a autoridade moral categórica? De onde viria a força de um dever moral absoluto, universal, que vá além da simples utilidade, da convenção social, da preferência pessoal ou do cálculo de consequências, se a gente tira a referência a uma fonte divina da equação? É algo para a gente pensar sobre as diferentes bases possíveis para a ética e como diferentes sistemas de pensamento lidam com essa necessidade humana de achar um porquê para esse dever moral que a gente sente, né?